Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Desgranando Arte. Eu sou o Marlon e hoje a gente vai falar sobre como criar uma arte em CMYK utilizando o Inkscape e o SK1. A criação do editável eu vou produzi-la toda em Inkscape, então vou abrir aqui o Inkscape e criar um retângulo. Vou trabalhar em centímetros, que para mim é mais fácil, e eu vou editar esse retângulo para 20 por 9,5, que seria uma arte para canecas, né? E esse retângulo vai servir como um gabarito. Então eu vou abrir a ferramenta de alinhamento. Você pode abrir teclando Shift Ctrl A ou abrindo pelo menu ali em cima. Em relativo a, você pode deixar a página para ficar fácil de você centralizar ali. Ele vai usar a coordenada da página e vai se encaixar de acordo com a sua seleção ali no centro. Aqui no caso eu vou deixar lá no topo, né, para aproveitar mais a página caso eu fosse fazer uma arte embaixo. Então agora o que eu fiz ali foi começar a adicionar imagens. Eu baixei essas imagens sem fundo de um site. Vou deixar o link na descrição e futuramente fazer um vídeo sobre esse site, pngimg.com. Você pode pesquisar aí. Mas então eu fui encaixando essas imagens sem fundo, uma por uma, né, para construir um cenário aqui para uma arte para caneca. Para facilitar, eu vou trabalhar por camadas. Vou chamar essa camada de art, que vai ser aonde eu vou colocar e vai ficar as imagens, e vou criar uma nova camada, gabarito. Então, concluindo, o que eu fiz aqui, eu recortei o retângulo da camada art e passei para a camada gabarito para ele ficar separado das outras coisas. Agora eu vou jogar uma transparência nesse retângulo para ficar visível o que está atrás dele, para eu poder organizar melhor a arte. Até aqui tranquilo, né? Basicamente eu criei um retângulo para servir de gabarito, joguei transparência nele, separei ele por camada das outras coisas, e essas outras coisas que seriam as artes eu vou começar a organizar aqui em volta desse retângulo. O que vai ficar dentro desse retângulo vai ser a arte para caneca. Então agora eu vou travar esse retângulo no cadeadinho para ele não poder ser mais selecionado e nem mexido. Ele vai ficar onde está e que daí eu vou poder trabalhar a arte sem se incomodar com ele. Vou começar a organizar melhor cada elemento aqui, cada imagem em transparência, né? Ver o que vai ficar na frente e atrás de cada uma. Que nem essa casinha aqui com o jardim vai ficar de fundo, então eu vou jogar ela lá para trás. Você pode fazer com a ferramenta End ali, com a tecla End, né? Ou indo por clique ali no objeto. Então esse é um dos jeitos que dá para trabalhar com as artes, né? Você trabalhando imagem por imagem ali, como eu estou fazendo, né? E organizando. Trabalhar um acima, um abaixo, cada imagem. Fundo você joga tudo para baixo, né? Com a tecla End. E os outros você vai organizando um por um, né? O mais fácil seria você indo por etapa, né? Esse aqui vai ficar embaixo desse, e daí o que vai ficar em cima de tudo você pega por último, né? Que ele vai indo já em ordem daí. É bem tranquilo, tá, pessoal? Se você está começando com o Inkscape agora, não entende desses comandos, dessas ferramentas, eu recomendo você ver alguns outros vídeos mais básicos do canal, ou pesquisar aí Inkscape básico, que tem vários tutoriais no YouTube ensinando cada tecla, cada atalho, que vai ficar fácil de você montar daí essa arte. Mas acho que por aqui não tem erro, né? Basicamente o que eu estou fazendo é ir clicando e arrastando cada imagem aqui para dentro do Inkscape, uma por uma, e com a própria ferramenta de seleção mesmo ali, eu vou movimentando e redimensionando cada imagem para encaixar melhor na arte. Então agora que eu estou terminando, ainda com a própria ferramenta de seleção, o que eu vou fazer? Eu vou agrupar todas essas imagens para ela ficar uma unidade só, para eu poder fazer o Power Clip aqui pelo Inkscape, que é o Set Clip, né? Ou Clip apenas. Então selecionei tudo, eu vou lá no objeto agrupar, para eles ficarem todos juntos, né? Unidos. E daí agora eu vou fazer o seguinte. Antes de já aplicar o Power Clip no objeto, eu vou adicionar algum texto aqui também, para quando eu for converter em CMYK, eu poder explicar melhor ali da relação de cores, né? E um detalhe aqui que quando eu vou colocar alguma fonte,
eu não instalo ela no meu computador, né? Porque as fontes, quanto mais você tem, vai instalando, você vai pesando o sistema, né? Que você tem que carregar toda aquela quantidade de fontes para você poder escolher alguma. Eu uso um gerenciador de fonte chamado FontBase, também vou fazer um vídeo sobre ele. E por aqui eu consigo deixar temporariamente essa fonte instalada, só para fazer a arte. E daí depois que eu usar ela e fecho o programa, ela mesmo se desinstala, né? Não fica pesando o sistema. E a vantagem também é que por esse gerenciador eu consigo ver o que está escrito melhor, né? Eu consigo ver melhor a fonte, como que ela vai se encaixar na arte, né? Como que ela tem a disposição de desenho dela, né? De formas. Então eu acho ele bem interessante para isso. Então agora eu vou digitar aqui um texto, né? Feliz Páscoa. E quando eu instalo uma fonte lá no FontBase, eu tenho que fechar o programa para ele atualizar aqui o Inkscape. E eu estou fazendo essa arte toda pelo Inkscape porque ele tem bem mais ferramentas que o SK1. Inclusive texto você pode adequar melhor no Inkscape, as distâncias, essas coisas. Então eu vou abrir aqui novamente o arquivo para poder editar agora a fonte. Eu vou abrir o arquivo aqui, vou entrar no Inkscape, vou selecionar o texto, né? E vou encontrar a fonte que o nome dela é Atma, né? Basta eu ir na barra de ferramentas ali e clicar nela para poder achar. Então agora quase finalizando ali, o que eu vou fazer? Eu vou ampliar essa fonte, o texto, né? E daí na barra de status ali de texto, tá em cima, eu vou começar a editar agora os espaçamentos que há entre elas, né? Entre Feliz Páscoa ali. Eu vou diminuir um pouco esse espaçamento que há entre as letras, né? O E, o F, o L ali. E esse espaçamento que há entre uma linha e outra, né? Que tá bem distante o Feliz do Páscoa ali. Deixar ele mais próximo. Então essas ferramentas são ferramentas muito boas e que poucos softwares têm, a maioria são pagos, né? Que possuem essas ferramentas. O Inkscape tem aí, ajuda bastante. E daí, uma coisa que você tem que fazer sempre quando usar editores que não tem essas ferramentas em qualquer lugar é converter, né? Que nem aqui eu vou converter em caminho, que seria converter em curvas no Corel, para ele salvar exatamente como tá aqui, que senão você vai ter problema depois, né? Vou até mostrar daqui a pouquinho um exemplo aqui de imagem que vai dar problema, para vocês interpretarem legal. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar o cadeado da camada, né, do retângulo gabarito, e vou recortar ele para tirar ele daquela camada de cima e jogar embaixo para eu poder usar o Power Clip agora, né? Deixar tudo numa camada só para usar o Power Clip. Então colar ele aqui no mesmo lugar para ele colar na mesma posição que estava. Vou em Clip e aplicar para ele fazer o Power Clip. Vou criar aqui um contorno preto também para ele ficar mais visível esse Feliz Páscoa. Daí tá pronto, né? Só com alguns ajustes e posições aqui. E o que eu vou fazer agora? Salvo esse arquivo aqui, ele vai ficar o arquivo editável principal, né? Que daí se eu precisar fazer alguma alteração, alguma coisa, ter que voltar aqui para editar, você tem o arquivo editável. E daí agora eu vou em exportar para poder exportar ele em WMF Metafile, que é um arquivo que o SK1 consegue abrir sem dar erro nenhum, né? Ele interpreta bem o arquivo daí. E se eu fosse salvar em CDR, algum outro arquivo que era para abrir no SK1, provavelmente ele vai dar algum erro, principalmente bitmap, imagem, PNG, que ele às vezes não aparece para fazer a leitura, ela desaparece no arquivo daí. Aqui no WMF não, ele consegue ler direitinho. Só que abrindo aqui vocês vão ver o que eu comentei de erro de conversão, daí eu vou explicar para vocês. O que aconteceu aqui? Como eu fiz o Power Clip no Inkscape e joguei para cá ainda com esse efeito do Power Clip,
o SK1 ele dá erro, ele não consegue interpretar aquele efeito do Power Clip. E a maioria das coisas que você fazer efeito por fora e jogar para cá, ele vai dar algum erro de leitura. Em editar cópia bitmap, eu consigo transformar o Power Clip que eu fiz todo em um arquivo só. Ele fica o bitmap, daí uma imagem, né, fechada, como se eu tivesse baixado da internet, sem dar problema nenhum lá no SK1 daí. Então eu posso ir ali em editar e fazer cópia bitmap, que ele transforma qualquer coisa que eu fiz no Inkscape em uma imagem bitmap daí, como se fosse da internet. Então ele fez uma cópia ali, né, e a outra manteve o editável que tá embaixo, né. O que eu posso fazer daí é tirar esse editável, né, deletar ele e manter a cópia só para não dar erro lá no SK1, né. Então o mais fácil ali para você não se perder, igual eu me perdi aí um pouco, você pegar essa cópia quando ele gera, que ele vai ficar na frente, você vai lá na camada e joga ela lá para trás para esconder, e daí o editável você só deleta ele, né? Ou que nem eu fiz aqui só para mostrar para vocês que é o editável, né? Eu fui ali, joguei ele pro lado, daí depois deletei. Então deletado, resolvido, eu só vou ali em salvar por cima de novo, né? Que ele já é um arquivo que já tá em WMF, metafile, vou lá em salvar de novo e dou um OK para ele salvar por cima. Então salvei, vou fechar o SK1 ali, o arquivo, e vou abrir de novo para ele carregar novamente. E daí abrindo aqui vocês vão ver que o arquivo agora ele vai dar certo, ele vai abrir normal, igual ele abriu ali no Inkscape, né? Exatamente o que está no Inkscape vai aparecer nele. E agora podemos editar em CMYK ele. Então agora tranquilo, né? Esse arquivo inteiro ele está em RGB, né? Principalmente esse Feliz Páscoa ali que tá com aquele rosa neon bem violeta, bem difícil de imprimir. E eu vou começar a editar ele aqui, transformar tudo em CMYK, parte por parte, né? O WMF ele tem dois probleminhas dependendo de como se trabalhar. O primeiro é as letras aqui que vão vir todas separadas, né? Eu vou agrupar aqui e vou alterar a cor dela agora para mostrar para vocês. Vou vir aqui e vou clicar no CMYK para ele transformar o tom em CMYK do atual para o novo. Vocês vão perceber aí que dá uma diferença, né? Uma diferença gigantesca, porque ele simula o CMYK ali e não tem luz, né? Então ele vai ficar bem mais escuro. Então o que eu tô fazendo aqui é meio que no olho tentar acertar o tom aqui agora, né? Vou usar magenta e azul praticamente para acertar ali a cor. Então eu vou ajustar aqui e dar um apply daí, né? Aplicar. O segundo problema do WMF em texto é que ele pode ficar meio a curva ruim, né? Imperfeições. Mas é só para arquivos grandes que fica visível, né? Para arquivo pequeno você pode usar, mas para grande é bom você trazer em SVG os textos com curvas, que daí não dá problema. Aqui em contorno eu vou arredondar, né? Para ele ficar melhor a letra. E vou deixar o contorno para trás ali do preenchimento também, para ele ficar mais bonito, né? Também aumentar aqui o contorno um pouco para ficar maior. Então nossa fonte, nossa letra aqui do Feliz Páscoa tá quase tudo em CMYK, né? O rosa ali já tá em CMYK. O contorno, apesar de eu ter aumentado, ele ainda tá com preto RGB, né? Então o que acontece? Se fosse sublimação aqui, você já poderia imprimir sem problema, né? Só o texto ali que era o principal problema, que é uma cor chapada, o resto ia sair bom. Claro que depende do teu monitor estar calibrado e do perfil de cor da sua tinta de impressora aí tá correto, né? Se for no caso de gráfica, aí é bom você converter essa imagem em CMYK para você não ter problema, por causa do preto 4% ou 300, passou de 100 ele já reclama. Vou em bitmaps, converter imagem em CMYK. Então o que você vai perceber aí? Que em cores não deu tanta diferença assim. Claro que deu diferença, mas não é tanto gritante, né? O segundo caso é o preto ali, que o preto ele converte o mais próximo do preto puro possível, né? Eu vou comparar aqui com a paleta para vocês verem que comparado com antes ele tá bem mais claro agora o preto, né? Então para papelaria, cartão de visita que você for mandar para gráfica, Atoll Card, esses lugares, por aqui perfeito, né? Não tem erro. Você consegue com o Inkscape e o SK1 cumprir o que você faria no Corel, nesses programas, Illustrator, sem ter problema. Então, do defeito do WMF que eu falei das fontes, é que o ampliando, ó, você pode ver que ele ficou meio imperfeito, as curvas, né? Então, dependendo do tamanho, se for um banner gigante que você for fazer,
traz do SVG para cá daí no SK1, que daí não vai ter esse problema, nesse defeito aqui. Então eu troquei o contorno aqui, né? Coloquei um ciano, depois um preto puro, né? 100%. E uma coisa é que na barra de status aqui embaixo no SK1, ele só aparece para vocês quando o arquivo ele é único. Quando ele está muito agrupado assim, ele desaparece ali as cores, essas coisas. Então eu vou moldar aqui essa fonte para ficar numa coisa só. Vou fazer a fusão. Ele vai abrir uma barra aqui da direita. Vou colocar ali excluir originais e vou dar um aplicar. Perceba que agora embaixo ali vai aparecer o preenchimento, tanto desse mix que eu usei. E do lado vai aparecer o contorno e o tipo de cor que eu usei também. Se foi preto, o tom daí, né? Então aqui novamente abrindo o contorno, sem ser pelo lado esquerdo ali. Tem aqui os estilos que a gente editou, né? E tem a cor do contorno também que eu consigo alterar aqui. De cor, CMYK pode usar 400% aí também, caso você queira trabalhar com CMYK em sublimação e queira trabalhar com preto intenso, né? Na gráfica é outro processo por retículo, né? Por isso geralmente eles pedem 100% para não ter erro, né? No clichê, alguma coisa assim. Mas aí é outro assunto, né? Então aqui eu vou salvar e encerrar o vídeo, né? Qualquer dúvida deixa aí nos comentários, qualquer questão, que você colabora com o canal daí, né? Pra gente estar produzindo mais vídeos aí, com mais informação, mais conteúdo e ajudar um ao outro aí, beleza? Então é isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!